Olá, paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar mais uma palavra de Deus para vocês, aquilo que o Senhor ele falou comigo através da sua palavra. Aqui, quando eu estava lendo, quando Jesus ele chegou para os seus discípulos e ele começou a perguntar o que eles diziam que Jesus era, né? E os seus discípulos, eles começaram a dizer, e Pedro, ele disse assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Pedro diz assim, disseste bem, Pedro, porque não é carne nem sangue que te revela isso, mas é o próprio Deus. E aí Jesus vai e faz um elogio a Pedro, né? E ele diz que daria a chave dos reinos dos céus, e tudo quanto aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu e tal. E aí, depois disso, Jesus ele começa a dizer para Pedro, ele começa a dizer para os seus discípulos que ele ia ter que padecer, que ele ia ter que morrer, tudo que ele iria passar de sofrimento. E aí, né, Pedro chega para ele mais uma vez e diz, Senhor, isso nunca há de te acontecer. E aí, Jesus diz para Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Eu entendo nesta fala de Jesus, com que Jesus disse a Pedro, que Satanás, ele pode ter influência sobre os homens, mas ele não pode ter sobre aquilo que Deus tinha para Jesus como missão. Com Jesus, a Jesus ele não podia persuadir. A única pessoa que tinha o interesse de que Jesus não morresse na cruz para salvar toda a humanidade era o próprio diabo. Ele sabia que aquele sacrifício de Cristo iria trazer salvação à humanidade. E Jesus disse aos discípulos que ele iria padecer e ao terceiro dia iria ressuscitar, né? E quem teria esse interesse? O próprio Satanás, que isso não acontecesse. Então, Jesus repreendeu Pedro na mesma hora e disse, para trás de mim, Satanás. Ele repreendeu aquela voz que falou através de Pedro, dizendo que aquilo que Deus tinha predito para a vida de Cristo não iria acontecer, né? Isso nunca iria acontecer com Cristo, sendo que foi para isso que ele veio. Esse foi o propósito de Deus para a vida de Cristo. Então, o que eu entendo com isso? Pedro, ele foi usado, a mesma boca que foi usado para falar algo da parte de Deus naquele momento. Momentos depois, foi usado para falar algo que não veio de Deus. Então, do mesmo jeito, somos nós que somos seres humanos, ainda falhos e estamos nesta terra. Estamos sujeitos a sofrer influências de toda parte, influência nas nossas emoções, influência nessa carne que a gente ainda está. Então, meu conselho para você nessa manhã, quase tarde, é que você foque na pessoa do Senhor Jesus. Conheça a palavra de Deus, conheça a Bíblia Sagrada, para que você não possa ser enganado nesse tempo em que nós estamos vivendo, porque muitas pessoas, né, elas podem ser usadas por Deus nesse momento e amanhã elas podem falharem, elas podem vir a falhar, elas podem, porque são seres humanos, como eu e você, nós estamos propensos a erros, a falhas. Então, não foque em homens, foque na pessoa do Senhor Jesus. Ele não falha. Você vê que imediatamente ele sabia qual era o seu propósito, sabia qual era a sua missão, e o que foi que ele fez? Ele imediatamente repreendeu aquela palavra, repreendeu aquela voz que não vinha do Senhor. Então, nós também devemos ter essa sabedoria que Cristo teve. Você deve saber qual é o seu propósito de vida, para o que você foi chamado, para que você lembre e no momento certo você possa também repreender aquilo que não vem da parte de Deus para a sua vida. Que você possa ter a sabedoria do céu como Jesus tinha, que o próprio Espírito que está em nós, ele nos dá, para nós sabermos discernir o que é de Deus e o que não é para as nossas vidas. Assim também, como nessa palavra nós temos duas lições, né, que eu posso ver assim, agora, nesse momento. A primeira é que nós não devemos focar em homens, porque eu posso falhar,
Jesus não, ele não falha. Eu posso falhar com você, você pode falhar comigo, mas o Senhor Jesus, ele não falha. Ele sabe tudo sobre mim e você, porque Deus, ele nos criou com um propósito, né? E ele sabe tudo sobre mim e você, então ele não falha, assim como para Jesus, ele tinha uma missão nessa terra. E a segunda lição, né? A primeira é que nós não devemos focar em homens, porque Pedro, ele errou. Num momento ele foi usado por Deus, no outro ele já foi usado pelo diabo, né? Para falar algo que não vinha de Deus. Então, todos os homens são falhos, menos o Senhor. O Senhor, ele não é falho, porque ele não é como a gente, né? E a segunda lição que eu vejo aqui é que você precisa saber o seu propósito de vida, para que você está nessa terra, né? Tem um texto lá em Isaías que diz que nós fomos criados para a glória de Deus, para evidenciar a glória de Deus. Então, você tem que saber que você foi criado para a glória de Deus. E Deus, ele te criou também com um propósito específico nessa terra. Todos nós somos criados para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar Ele através da nossa vida. Mas todos nós temos um propósito nessa terra e você precisa saber qual é o seu propósito, para que quando vierem as vozes externas falar, quando as vozes começarem a vir nos seus ouvidos, né? Dizendo coisas que não são da parte de Deus, você precisa discernir para poder repreender como Jesus repreendeu. Por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo todos os dias, por isso que a nossa busca precisa ser incessante todos os dias, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele nos dê discernimento daquilo que vem do Senhor e o que não vem para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, em nome do Senhor Jesus.